Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Deise Juliana Francisco, sou professora da UFAL e atuo junto ao grupo de pesquisa Saúde Mental, Ética e Educação. Estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre a questão da saúde mental do professor e da professora, e eu agradeço a essa possibilidade que foi criada pelas estagiárias de pedagogia, da UFAL, que construíram esse momento de diálogo com vocês, professores e professoras da rede, com relação a esse tema, O tema da saúde mental, ele ainda é um tema muito envolto em tabus, muito envolto em questões que as pessoas ainda não gostam muito de conversar sobre isso, É difícil para alguém que esteja em sofrimento no trabalho dizer que está em sofrimento e dizer que o sofrimento é por conta das suas relações de trabalho. Muitas vezes, quando a gente está imerso numa situação de sofrimento no trabalho, a gente acaba pensando que a responsabilidade é nossa, que é uma responsabilidade individual, Que tem a ver com as nossas problemáticas, com a nossa história de vida, com a nossa relação com o mundo, e muitas vezes a gente desresponsabiliza o nosso entorno, O entorno do trabalho. Isso é comum de ver também quando a gente encontra algum colega que está adoecido e a gente diz, mas isso é o problema da pessoa, Um dos pontos que a gente tem discutido no grupo de pesquisa é do quanto essa construção social, de um individualismo, quanto que isso prejudica as nossas questões de saúde mental e o quanto prejudica uma tomada de posição necessária da educação fazer com relação a esse tema, Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de questões relacionais, que quando a gente adoece num determinado local e em determinadas relações. A gente tem feito algumas pesquisas dentro de grupo, E uma das pesquisas feita pela Milena, ela foi discutir a saúde mental dos professores que atuam junto a classes de inclusão, E uma das questões que a gente foi ver é como é que estava a preparação dos professores. Eles comentavam que a preparação, a formação não é das melhores, não supre as necessidades, e eles colocaram tanto os fatores protetivos quanto os fatores de risco para a sua saúde mental, e foi interessante ouvi-los quando eles disseram que um dos fatores de promoção de saúde mental é trabalhar com crianças em situação de inclusão, porque os professores diziam que ali eles se viam enquanto profissionais reconhecidos, viam o quanto que seu trabalho fazia efeito, O quanto que as crianças elas tinham uma boa inserção, socialização e aprendizagem. Em outra medida, eles diziam que os fatores de risco, estavam voltados à questão da burocratização, das mudanças de governo, da falta de companheirismo, da falta de reuniões de planejamento em conjunto, enfim, de alguma forma falavam sobre a questão da autonomia, da falta de autonomia que encontravam no seu dia a dia. Então, essa foi uma das pesquisas que a gente fez e que a gente pôde verificar o quanto que as questões de saúde mental do professor e da professora estão enraizadas no cotidiano do trabalho, estão enraizadas nas relações que a gente promove dentro da nossa escola, dentro do nosso dia a dia, Então, para falar de saúde mental do professor, uma das ideias é que a gente não deveria trabalhar com essa questão de uma forma individualizante, É muito mais rico e muito mais efetivo a gente trabalhar dessas questões de uma forma coletiva, pensando que o problema ele é coletivo, ele é produzido dentro das nossas relações de trabalho, pela precarização do trabalho, por exemplo, e ele pode ser combatido também de uma forma coletiva, Então, o primeiro aspecto que eu acho interessante é a gente falar sobre esse tema abertamente, entender que é uma questão de trabalho, não só individual, mas basicamente uma questão de trabalho, e que o nosso enfrentamento também deve ser um enfrentamento coletivo, Então, poder discutir que sim, nós ficamos fragilizados nas nossas relações de trabalho, e que a gente pode buscar soluções coletivas. Então, é um pouco essa ideia que eu queria discutir, e trazer para vocês, Então, muitas vezes os professores procuram, as professoras procuram fazer terapia, fazer meditação, fazer yoga,
procurar hábitos de vida mais saudáveis, essas todas são questões muito importantes que podem ser feitas em termos individuais, né? Mas essas questões não vão mexer no cerne da problemática, como a problemática coletiva. Então, juntamente com essas ações, a gente pensa que discutir sobre saúde mental do professor, né, junto às redes, é um momento importante. Poder sensibilizar a gestão sobre essa problemática e poder criar espaços de escuta e de decisão também, né, para esses coletivos. Então, poder ouvir, poder criar situações ou poder criar soluções coletivas. Acho que essa é uma das grandes coisas que a gente pode fazer também, né? E poder mostrar que muitas vezes aqueles professores que estão cansados, que estão com uma série de problemáticas, poder ouvir o colega e poder entender que ele precisa de apoio, que todos nós de alguma forma precisamos de apoio, né? Essa questão com a pandemia, ela se torna cada vez mais visível e a nossa questão de precarização do trabalho docente, ela também está cada vez mais presente. Então, fazer a discussão da saúde mental do professor envolve discutir as nossas relações de trabalho necessariamente, né? Então, quando a gente vai trabalhar com as questões de saúde mental do professor, da professora, é dentro de uma questão de saúde do trabalhador, saúde da trabalhadora, né? Essa é uma dimensão importante para a gente poder colocar. E também é interessante a gente discutir essa problemática com os nossos alunos, porque cada vez mais a gente vê situações, né, de saúde mental dentro da escola, dentro das salas de aula. E quando a gente vai falar de escolas, a gente pode pensar que as escolas também são ambientes promotores de saúde mental. Então, a nossa função enquanto professores também é fazer discussões sobre esse tema e discutir as questões de saúde de uma forma ampla. Então, era um pouco isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Estou à disposição para quaisquer questões para a gente continuar com o diálogo. Muito obrigada.